Olá, boa noite. Tinha uma lei chamada Lei de Talião. Né? O que seria essa Lei de Talião? Que era olho por olho, dente por dente, né? É a famosa Lei da Vingança. E nós vivemos numa sociedade baseada muito na vingança. Vingança é um prato que se come frio. Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Nunca vou esquecer o que você fez comigo. E assim por diante. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes no local de trabalho, em ambientes sociais, nós, por estarmos invadidos por essa lei de vingança, de mágoas e de ressentimentos, e pelo nosso ego também, nosso ego inflado, que não admite estar errado, que não admite não ser consultado, não admite abaixar a cabeça, que não admite tanta coisa, nós vamos criando situações cada vez mais complexas e dolorosas para a nossa própria vida. No sentido de que a gente começa a não perceber o outro, e o outro também não nos percebe. E muitas vezes nós temos do nosso lado pessoas que estão sofrendo, que estão passando por momentos extremamente difíceis e complicados, mas invadidos pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, vão criando uma aura, né? Uma energia à sua volta de muito ódio, de muita dor emocional. E isso vai irradiando para todo mundo. E aí quando você vê, você tem alguns ambientes onde ninguém é feliz, ninguém é alegre, onde a falsidade, a mentira, a inveja toma conta. E o nosso corpo, quando ele está doente, ele precisa manifestar que algumas coisas não estão fazendo bem para a gente. Aí a gente chega mal no trabalho, com dor de cabeça, com sono, querendo sair, sem paciência. É o nosso corpo falando, olha, o clima não está legal, as coisas não estão boas, aqui não é, eu não quero ficar aqui. Mas nós temos as nossas necessidades econômicas, financeiras, dívidas, e que a gente não pode se afastar, não pode sair. Isso é no local de trabalho, isso é nas relações familiares, nas relações sociais, escolares, de estudo, enfim. Nós vamos vivendo uma vida atormentada entre aquilo que me faz bem e aquilo que eu necessito pelas contingências sociais. E a gente vai esquecendo de praticar o perdão e o auto-perdão. Deixa eu deixar mais claro. Muitas vezes eu quero que as pessoas me ouçam, que as pessoas me compreendam, entendam que quando eu fiz determinada coisa eu não estava bem, eu não estava legal. Mas quando é o outro que faz, eu não espero, eu trato ele com muita maldade, com muita raiva. Não lhe dou oportunidade de explicar, não dou oportunidade dele se libertar. E aí a gente vai cultivando tantas coisas ruins dentro da gente, tantos sentimentos negativos dentro da gente, que isso vai mexendo com o quê? Com o nosso corpo, com a nossa saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental. E aí a gente faz um monte de tratamento, toma remédio, faz terapia, conversa, troca ideias e não muda. As coisas continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não mudamos, ou se mudamos, nós não esvaziamos essas energias negativas. Esse veneno que a gente vai incutindo diariamente dentro de nós.
a impaciência, a intolerância, achando que o certo, o correto é aquilo que eu penso, não o que o outro pensa. Eu começo a ser irônico, arrogante, maldoso. O ego vai inflando, vai inflando, vai inflando. Eu começo a achar que eu sou o único que está correto, o único que está certo. Isso é veneno para a gente, é veneno para o nosso corpo, é veneno para a nossa alma. Quando eu começo a olhar para o outro, que eu odeio, que eu tenho raiva, que eu tenho ressentimento, e percebo que eu estou me vendo nele, que ele está vivendo as mesmas coisas que eu estou vivendo, e como eu não consigo trabalhar isso em mim, como eu não consigo modificar isso em mim, eu jogo toda a minha frustração, todo o meu ressentimento, toda a minha ira em cima do outro. Aí eu vou criando relações cada vez mais sofríveis, dolorosas, angustiadas, e assim a gente vai disseminando pelo mundo essas dores, essas amarguras, essa luta constante para dizer que eu estou certo, o outro está errado, de querer provar por A mais B que você não é tão inteligente quanto você acha que você é, mas sim, eu sou muito mais que você. Essas coisas vão trazendo muita mágoa, muito ressentimento para a gente. E vai nos aproximando de pessoas que pensam da mesma maneira. Imagina todo mundo pensando coisas ruins, maldosas, de vingança, né? E começam a achar que isso é o certo, que isso é o correto, que a vida tem que ser desse jeito. Acaba ficando intolerável, começa a se tornar insuportável. Aí começa, não que não existisse, ele sempre existiu, só que hoje com a mídia, com a informação, isso fica muito mais presente. Mas a ansiedade, a depressão, as síndromes, enfim, todas essas questões de ordem mental vão tomando conta da gente. E a gente não quer mostrar que a gente tem problema, a gente vai segurando, vai retendo, até que um dia que isso explode. A gente vira um reservatório, uma usina nuclear carregada, mantida por todos os nossos rancores, por todas as nossas raivas. Então, vamos mudar um pouco isso, né? É bom a gente pensar um pouco isso. Olha para o outro que você não gosta, olha para ele e pensa, né? Poxa, ele está sofrendo, ele não está bem. Eu não preciso virar amigo, eu não preciso ir na casa da pessoa, mas pelo menos mentalmente, pessoalmente, eu posso tratar a pessoa com mais generosidade, com mais gentileza e falar, olha, eu sei que você não está bem, eu sei que não está legal, e não deixar mágoas, ressentimentos, fofocas, intrigas tomarem conta da nossa vida. E se já tomou, começar a fazer essa reforma íntima de mudança de comportamento, de atitude, de sentimento. Começar a falar, me perdoa, eu te perdoo. Tirar essas coisas que dilaceram a nossa alma, que nos enfraquecem, que nos deixam vulneráveis. Entrar num mundo tão verbalmente violento. Hoje a gente agride as pessoas pela palavra. E é uma agressão mais violenta do que a violência física. Porque é uma violência que vai matando aos poucos, vai destruindo aos poucos. Está na hora de a gente ser seres humanos melhores, mais gentis, mais bondosos, fraternais, caridosos. Não é fácil, é bem difícil, porque a gente tem que mudar e tem que esvaziar. Então, pensa nisso. Pense em ser mais caridoso. Olha para o outro se colocando no lugar do outro, com empatia de verdade. Sabe, pensando, poxa, ele pode estar num momento tão difícil, tão sofrido, mas não sabe se comunicar, não sabe falar o que está pensando, o que está sentindo. Aí ele agride.
aí ele toma atitudes que não são legais. Mas eu posso orar por ele, fazer uma prece, vibrar, mentalizar, sabe, elevar e falar, tamo junto. Até mais. Uma grande noite para vocês e um ótimo final de semana.